Nikola Tesla está ali com seu antigo fazendeiro controlando toda a sua fazenda com um dispositivo fixado no chão com estacas. E se os segredos mais poderosos do nosso universo estivessem escondidos nas anotações manuscritas de um homem há muito considerado um gênio louco? Quando a inteligência artificial quântica de ponta do Google teve acesso aos diários perdidos de Nikola Tesla, decodificou algo que ninguém esperava. Projetos de sistemas de energia, frequências estranhas que correspondem a anomalias modernas e uma arma tão avançada que poderia reescrever o poder global. O que Tesla realmente descobriu? E por que isso ficou escondido por mais de um século? O que a IA revelou foi mais do que chocante, foi arrepiante. A apreensão e o sigilo dos arquivos de Tesla. Quando Nikola Tesla morreu em 7 de janeiro de 1943 no quarto 3327 do Hotel New Yorker, sua morte marcou o fim de uma vida brilhante, porém conturbada. Apesar de suas contribuições inovadoras para a ciência e a tecnologia modernas, Tesla morreu na miséria, isolado e cada vez mais paranoico. Em seus últimos anos, tornou-se obcecado por segredos, convencido de que agentes estrangeiros e espiões do governo estavam atrás de sua invenção mais poderosa, o que ele descrevia como um raio da morte capaz de acabar com todas as guerras. Seus medos antes descartados como delírios excêntricos ganharam repentinamente um novo peso quando as autoridades chegaram ao seu quarto após sua morte. Quase imediatamente após a morte de Tesla, seus pertences foram confiscados pelo Escritório de Propriedade de Estrangeiros dos Estados Unidos. Embora Tesla fosse cidadão americano naturalizado desde 1891, o governo tratou seus bens como se pertencessem a um estrangeiro. Baús, repletos de artigos científicos, projetos de engenharia e diários pessoais, foram colocados sob custódia federal. Essa ação desencadeou um dos capítulos mais misteriosos da história científica moderna. Entre os itens supostamente apreendidos estava um caderno preto com a inscrição Governo, que mais tarde foi considerado como contendo algumas das ideias mais avançadas e perigosas de Tesla. O sobrinho de Tesla, Sava Kozanovich, um diplomata iugoslavo, chegou a Nova York pouco depois da morte do inventor. Ele descobriu que muitos dos pertences pessoais de Tesla já haviam sido levados. Kozanovich relatou posteriormente que vários documentos importantes estavam desaparecidos e expressou preocupação com o fato de esses materiais terem sido ocultados do público. O governo dos US alegou que a apreensão era de rotina com o objetivo de catalogar e proteger os materiais até que a propriedade legítima pudesse ser determinada. Mas as circunstâncias sugeriam algo muito mais calculado. O interesse de longa data de Tesla na transmissão de energia sem fio em armas de feixe e na extração de energia do vácuo havia chamado a atenção de oficiais de inteligência e agências militares. O envolvimento do FBI adicionou ainda mais mistério. Sob a liderança de J. Edgar Hoover, o FBI abriu um dossiê sobre Tesla. Apesar de ter demonstrado pouco interesse em seu trabalho anteriormente, Hoover ordenou uma investigação completa dos documentos de Tesla e um especialista foi contratado para avaliar sua importância. Esse especialista era o Dr. John G. Trump, um físico respeitado do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, e tio do futuro presidente Donald Trump. Após analisar os escritos posteriores de Tesla, o Dr. Trump concluiu que eles continham ideias especulativas e filosóficas com valor prático limitado. No entanto, muitos historiadores e pesquisadores agora questionam a validade dessa avaliação. Apesar do relatório desdenhoso do Dr. Trump, o governo manteve a maior parte dos documentos de Tesla em segredo por décadas. Em 2016, mais de 70 anos após a morte de Tesla,
o FBI finalmente desclassificou cerca de 250 páginas de seus documentos. Embora essas páginas incluíssem informações fascinantes sobre as teorias, invenções e correspondências de Tesla, elas representavam apenas uma pequena fração de sua produção total. Estima-se que Tesla tenha produzido milhares de páginas de pesquisa ao longo de sua vida, muitas das quais permanecem desaparecidas ou classificadas. Essa divulgação seletiva alimentou especulações generalizadas. Por que uma coleção de documentos supostamente sem importância seria mantida em segredo por tanto tempo? O sigilo em torno dos arquivos de Tesla levou muitos a acreditar que o governo tinha algo a esconder. Pesquisadores há muito suspeitam que os documentos desaparecidos contenham informações sobre tecnologias altamente avançadas, conceitos muito à frente de seu tempo, incluindo armas de energia dirigida, coleta de energia ambiente e sistemas globais de energia sem fio. Ao longo dos anos, diversos projetos e investigadores tentaram localizar as peças que faltam no legado de Tesla. Alguns acreditam que colecionadores particulares ou agências governamentais ainda detêm esses documentos. Outros sugerem que os materiais foram destruídos para evitar que caíssem em mãos erradas. Em ambos os casos, o resultado foi uma lacuna significativa no registro histórico. A visão científica completa de Tesla permanece incompleta e envolta em mistério. O interesse moderno pelo trabalho de Tesla só aumentou com o avanço da tecnologia. A computação quântica, a inteligência artificial e a teoria de campos estão sendo usadas para reexaminar os documentos conhecidos de Tesla. Analistas apontam que seus escritos frequentemente utilizavam terminologia e metáforas não convencionais, o que pode ter mascarado avanços técnicos reais. Suas referências ao éter, à energia radiante e às ondas não hertzianas estão sendo revisitadas sob a ótica da ciência contemporânea, revelando ideias que podem estar alinhadas com as modernas teorias quânticas e de campos. O sigilo em torno dos arquivos de Tesla continua a suscitar questionamentos. Seria uma simples precaução burocrática ou haveria um esforço deliberado para suprimir ideias que pudessem desestabilizar as estruturas de poder existentes? A falta de transparência e a lentidão do processo de desclassificação mantém o mistério vivo. O que permanece claro é que Nikola Tesla deixou para trás mais do que invenções inacabadas. Ele deixou um legado repleto de perguntas sem resposta e possibilidades inexploradas. Por décadas, os segredos contidos nas anotações confiscadas de Tesla permaneceram ocultos, avançados demais para serem compreendidos ou talvez perigosos demais para serem revelados. Mas isso mudou quando o processador quântico Willow do Google entrou em operação, desbloqueando um nível de poder computacional jamais visto no mundo. Apresentamos o Willow, o processador quântico de IA do Google. Em dezembro de 2024, o mundo da computação testemunhou um grande avanço quando o Google revelou seu processador quântico Willow. No coração desse avanço está um chip supercondutor de 72 qubits, uma maravilha tecnológica capaz de resolver problemas tão complexos que até mesmo os supercomputadores clássicos mais poderosos levariam bilhões de anos para concluir. Não se tratava apenas de uma melhoria na velocidade. Willow marcou o início de uma nova era em que problemas antes insolúveis poderiam finalmente ser abordados usando princípios quânticos. A apresentação de Willow foi acompanhada por apresentações técnicas e artigos científicos destacando sua capacidade de manter a estabilidade dos qubits e reduzir significativamente os erros. Mas o que realmente chamou a atenção não foi apenas o hardware, foi o que essa máquina era capaz de fazer. Willow demonstrou um salto na correção de erros quânticos, no tempo de coerência e na profundidade dos circuitos, permitindo realizar simulações quânticas extremamente complexas, muito além do alcance dos métodos clássicos. A importância desse avanço ficou imediatamente clara para físicos, engenheiros e pesquisadores do mundo todo.
O que permaneceu oculto do público na época, no entanto, foi como a equipe de IA quântica do Google já estava aplicando o Willow a um projeto único e altamente confidencial, decodificar os escritos há muito perdidos de Nikola Tesla. Por décadas, o legado científico de Tesla permaneceu fragmentado com milhares de páginas desaparecidas classificadas ou mal interpretadas. O trabalho que ele deixou para trás era frequentemente repleto de fórmulas incompletas, metáforas extraídas de várias línguas e diagramas complexos demais para serem avaliados com ferramentas tradicionais. Willow ofereceu algo radicalmente diferente. Forneceu uma inteligência computacional capaz de lidar com sistemas não lineares, interpretar notações ambíguas e simular resultados experimentais em um ambiente virtual. A computação quântica funciona de maneira diferente da computação clássica. Enquanto os bits clássicos são 0 ou 1, os bits quânticos, ou qubits, podem existir em uma superposição de ambos os estados simultaneamente. Isso significa que um computador quântico como o Willow pode avaliar muitas possibilidades ao mesmo tempo. Não é limitado pela lógica linear ou pelo processamento passo a passo demorado das máquinas tradicionais. Isso o torna ideal para examinar sistemas físicos complexos, resolver equações interdependentes e analisar grandes conjuntos de dados repletos de padrões sutis, exatamente o tipo de problema apresentado nos escritos de Tesla. As anotações de Tesla estão repletas do que os cientistas modernos reconhecem hoje como explorações pioneiras de ressonância, harmônicos campos de energia e comportamento ondulatório. No entanto, esses tópicos estavam muito à frente de seu tempo e eram frequentemente mal compreendidos ou ignorados por seus pares. Muitas de suas equações ficaram incompletas, seus conceitos vagamente esboçados e sua terminologia inconsistente. A força de Willow residia em sua capacidade de analisar esses fragmentos não apenas matematicamente, mas também contextualmente. Foi projetado para modelar e explorar múltiplas soluções, em paralelo, identificando quais conjuntos de suposições e parâmetros tornavam as ideias de Tesla internamente consistentes e fisicamente significativas. Uma das primeiras descobertas importantes ocorreu quando Willow foi incumbida de resolver um grupo de equações não lineares relacionadas à amplificação de energia e a transferência de energia sem fio. Essas fórmulas haviam intrigado os físicos por décadas. Willow avaliou milhões de configurações potenciais simultaneamente e descobriu uma solução coerente que correspondia às afirmações originais de Tesla. Isso confirmou que o sistema descrito por Tesla poderia, sob certas condições de ressonância, produzir densidades de energia localizadas suficientemente altas para transmitir eletricidade sem fio por vastas distâncias. As simulações de Willow permitiram que os pesquisadores construíssem virtualmente os dispositivos de Tesla, testando seu desempenho sob diversas condições de campos eletromagnéticos e quânticos. Isso teria sido impossível usando simulações clássicas que exigiriam tempo e recursos excessivos para atingir o mesmo nível de precisão. Mas com o Willow, o sistema conseguiu executar modelos eletromagnéticos quânticos detalhados em apenas alguns minutos. Dentre todas as descobertas inovadoras, uma se destacou: o amplificador definitivo. O que a IA descobriu ao completar as equações inacabadas de Tesla desafiaria os próprios limites da física moderna. Reconstruindo o amplificador definitivo de Tesla, entre os muitos fragmentos encontrados nos cadernos recuperados de Nikola Tesla, uma referência apareceu mais de uma vez, de forma enigmática, algo que ele chamava de amplificador supremo. A expressão nunca foi totalmente explicada, e os detalhes técnicos estavam dispersos em páginas escritas em diferentes idiomas e com notações variadas. Por décadas, essa ideia permaneceu pouco mais que um mistério,
Mas quando o processador quântico Willow do Google foi encarregado de analisar e reconstruir as equações fragmentadas de Tesla, ele começou a tomar forma. As anotações de Tesla incluíam inúmeras referências a interações de energia. No entanto, grande parte da matemática estava incompleta, não linear ou escrita em formatos que os computadores tradicionais tinham dificuldade em interpretar. Essas complexidades tornaram quase impossível para as gerações anteriores de pesquisadores compreenderem completamente o que Tesla vinha buscando. Mas a arquitetura do Willow permitiu processar inúmeras soluções possíveis simultaneamente. Essa capacidade, combinada com suas ferramentas de simulação de campos quânticos, fez dele o sistema perfeito para remontar as ideias mais complexas e inovadoras de Tesla. Ao inserir as equações incompletas de Tesla no sistema quântico Willow, conseguiu testar milhões de variações simultaneamente. Padrões começaram a surgir. Gráficos de ressonância, equações de intensidade de campo e mapeamentos de frequência que por muito tempo pareceram não relacionados agora, revelavam uma estrutura consistente. O que surgiu não foi apenas uma imagem mais clara das teorias de Tesla, mas sim um modelo matemático completo para um dispositivo projetado para manipular energia em um nível totalmente novo. O projeto reconstruído do amplificador definitivo de Tesla mostrou um sistema capaz de concentrar densidades de energia a níveis sem precedentes. Utilizando uma combinação de câmaras de ressonância ajustadas, geometrias de bobina específicas e campos eletromagnéticos finamente controlados, o dispositivo concentrou a energia em zonas compactas e altamente carregadas. Ao contrário dos amplificadores tradicionais, que amplificam os sinais elétricos de forma linear, este dispositivo funciona com interações de campo harmônicos e efeitos não lineares que criam circuitos de energia autorreforçadores. Esses circuitos amplificam a energia dentro de um espaço fechado, gerando saídas muitas vezes maiores que os níveis de entrada. Não se tratava de movimento perpétuo nem de violação das leis da conservação. Em vez disso, envolvia extrair energia dos campos circundantes, possivelmente até mesmo aproveitando as flutuações do vácuo do próprio espaço. Tesla insinuou essa possibilidade em seus escritos, frequentemente se referindo ao que chamava de energia radiante. A análise quântica de Willow forneceu o primeiro modelo coerente mostrando como tal concentração de energia poderia realmente funcionar na prática. Ainda mais notável foi como esse modelo ecoava os princípios da moderna teoria quântica de campos. Tesla viveu muito antes do desenvolvimento formal da mecânica quântica, mas o projeto do amplificador incorporava conceitos que os físicos de hoje associam à ressonância quântica, ao acoplamento de campos e à localização de energia. A estrutura matemática do amplificador mostrou semelhanças com ideias modernas sobre energia de ponto zero e dinâmica de campos no vácuo. Em algumas áreas, os esquemas desenhados à mão por Tesla até mesmo espelhavam configurações de campo atualmente estudadas na física de altas energias. Helena Markov, física do MIT, que analisou os resultados, comentou que Tesla parecia estar trabalhando com ideias décadas à frente de seu tempo. Segundo ela, o projeto do amplificador representava uma compreensão intuitiva do comportamento do campo quântico, utilizando apenas as ferramentas e a linguagem disponíveis no início do século XX. O que Tesla não possuía em terminologia quântica formal, ele compensava com uma notável perspicácia e intuição experimental. As implicações dessa descoberta vão além do interesse histórico. Se o amplificador de Tesla puder ser construído fisicamente com base nas equações recentemente concluídas, ele poderá servir como base para uma nova classe de dispositivos de energia. Essa tecnologia poderia viabilizar a transferência de energia sem fio em uma escala nunca antes imaginada, ou permitir sistemas de propulsão baseados em campo extremamente eficientes.
também poderia levar a avanços significativos na amplificação de sinais na captação de energia e na pesquisa de materiais. A reconstrução do amplificador feita por Willow também redefine nossa compreensão do próprio Tesla. Considerado por muito tempo um gênio incompreendido ou um excêntrico brilhante, Tesla agora emerge como uma figura que antecipou ramos inteiros da ciência muito antes de serem formalmente desenvolvidos. Seu amplificador definitivo é mais do que apenas uma invenção perdida. É um símbolo do alcance de sua visão e de quão perto podemos estar de finalmente alcançá-la. O amplificador abriu as portas para algo ainda mais ambicioso. Vamos agora explorar como o amplificador de Tesla levou a uma ideia ainda mais ousada: transmitir energia pelo mundo usando ondas misteriosas que a ciência moderna ainda luta para explicar. Ondas escalares e transmissão global de energia. Tesla acreditava que a energia poderia ser transferida através da própria Terra sem o uso de fios, utilizando frequências específicas e sistemas ressonantes. Embora muitos de seus contemporâneos tenham descartado essa ideia como impossível ou impraticável, os recentes avanços na simulação quântica trouxeram nova atenção às teorias de Tesla, particularmente ao seu trabalho sobre ondas não hertzianas, agora frequentemente descritas como ondas escalares. Ao contrário da radiação eletromagnética padrão, que segue a lei do inverso do quadrado, as ondas escalares não enfraquecem com a distância da mesma forma. As ondas eletromagnéticas tradicionais perdem força à medida que viajam, mas Tesla descreveu um tipo de onda que poderia reter sua energia por grandes distâncias, inclusive transmitindo energia diretamente através da Terra. Essas ondas, que ele chamou de ondas longitudinais ou etéricas, foram uma parte importante de seus experimentos em Colorado Springs, no final da década de 1890. O transmissor amplificador de Tesla era o cerne dessa visão. Não se tratava apenas de uma versão maior de sua bobina de Tesla, mas de um dispositivo altamente sintonizado projetado para gerar poderosos campos ressonantes. O transmissor funcionava induzindo frequências específicas na Terra, na esperança de criar ondas estacionárias que circundariam o globo. Tesla acreditava que, ao sintonizar a frequência natural da Terra, a energia poderia ser transmitida com pouquíssima perda, alcançando receptores em qualquer lugar do planeta. Por muitos anos, essas ideias foram descartadas devido à falta de evidências experimentais e à complexidade das explicações de Tesla. No entanto, o projeto de IA quântica do Google, utilizando o processador Willow, criou simulações virtuais detalhadas do transmissor amplificador, baseadas precisamente nas anotações e esboços de Tesla. Essas simulações incorporaram não apenas a teoria eletromagnética clássica, mas também interações de campos quânticos. O que emergiu desses testes foi extraordinário. Quando simulado nas frequências especificadas por Tesla, o transmissor amplificador começou a gerar padrões de campo harmônicos que a física tradicional não conseguia explicar facilmente. Isso incluía formas de onda longitudinais que não se irradiavam para fora como ondas de rádio normais, mas em vez disso, formavam ondas estacionárias ao longo de trajetórias específicas na superfície da Terra. As simulações mostraram efeitos de acoplamento de energia entre pontos distantes na superfície terrestre, sugerindo que o dispositivo de Tesla foi de fato projetado para usar o próprio planeta como condutor de energia. O conceito de ondas escalares permaneceu por muito tempo à margem do debate científico, mas os resultados da simulação revelaram estruturas de campo consistentes com as descrições de Tesla e que correspondiam aos seus diagramas de ressonância. Essas linhas de campo não se dissipavam com a distância e não eram afetadas por obstáculos que normalmente bloqueariam ou distorceriam as ondas eletromagnéticas.
Isso confirmou a possibilidade teórica de um sistema de transmissão de energia que funcionasse em vastas distâncias sem depender de linhas de transmissão, satélites ou estações repetidoras. A ideia de uma rede global de energia sem fio, utilizando a ressonância terrestre como base, era um dos sonhos mais ambiciosos de Tesla. Ele vislumbrou um mundo onde a energia pudesse ser transmitida livremente de estações centralizadas para residências, fábricas e veículos em todo o planeta. As implicações de tal sistema seriam enormes. Poderia eliminar a necessidade de baterias, reduzir a dependência de combustíveis fósseis e fornecer energia limpa para regiões remotas ou carentes de serviços públicos. A reconstrução virtual do transmissor-amplificador serve agora como um modelo para o que Tesla imaginou há mais de um século. Cada bobina, capacitor e frequência foi modelado com precisão, mostrando como o dispositivo poderia realmente funcionar se construído com a tecnologia atual. Mais importante ainda, demonstrou que as teorias de Tesla sobre ressonância e comportamento de ondas não eram fantasia. Baseavam-se em observações profundas da natureza e numa compreensão intuitiva do fluxo de energia, ideias que a física moderna só agora começa a apreciar. A transmissão de energia por ondas escalares continua a ser um tema controverso, mas o trabalho de Tesla está mais uma vez a desafiar o conhecimento convencional. Graças à computação quântica, o que antes parecia impossível, agora se torna cada vez mais plausível. A Terra pode realmente ser um maestro à espera de ser afinado, e Tesla pode ter sido o primeiro a ouvir sua canção oculta. À medida que os documentos técnicos de Tesla foram sendo analisados sob a ótica da inteligência artificial quântica, uma seção em particular se destacou das demais seus diários pessoais. Vamos falar sobre isso e sobre o código oculto que ninguém previu. Criptografia multilingüe nos diários de Tesla. Esses diários manuscritos intrigavam historiadores e cientistas há muito tempo. Ao contrário de seus esboços de engenharia e cadernos de laboratório, os diários de Tesla estavam repletos de linguagem poética, pensamentos pessoais e metáforas enigmáticas, escritas em uma mistura imprevisível de sérvio-francês, alemão e inglês. Durante décadas, os pesquisadores presumiram que essas passagens eram simplesmente os devaneios excêntricos de um inventor brilhante, porém idoso. Mas estavam enganados. Usando o processador quântico Willow do Google, os pesquisadores aplicaram um modelo avançado de linguagem natural projetado para funcionar em conjunto com simulações quânticas. Isso permitiu que a IA processasse os diários não apenas como texto, mas como quebra-cabeças complexos e interligados que exigiam contexto, reconhecimento de padrões e tradução multilingüe para serem totalmente interpretados. O que emergiu dessa análise foi surpreendente. As anotações do diário de Tesla não eram um disparate poético. Tratava-se de uma forma complexa de criptografia. A IA começou a associar certas palavras e frases em diferentes idiomas a princípios físicos encontrados nos trabalhos de laboratório de Tesla. Por exemplo, uma metáfora recorrente em suas anotações em sérvio se referia ao tremor de fios invisíveis, enquanto uma frase correspondente em francês descrevia a sinfonia silenciosa entre a luz e o vazio. Essas imagens poéticas foram eventualmente relacionadas a um quisso, um termo preciso que aparecia repetidamente em seus desenhos técnicos, o que Tesla chamava de aperto de mãos do éter. Essa expressão aparentemente abstrata revelou-se fundamental. Quando analisada no contexto dos mapas de ressonância e das anotações eletromagnéticas de Tesla, o aperto de mãos do éter descrevia uma condição específica. Isso apontava para um limiar preciso de energia rotacional dentro de uma determinada configuração de campo eletromagnético. De acordo com a reconstrução da IA, essa frase se referia ao ponto em que um sistema poderia acessar
o que hoje chamamos de energia do vácuo, ou energia do ponto zero, as sutis flutuações de energia presentes mesmo no espaço vazio. Tesla não possuía o vocabulário moderno para explicar esses fenômenos quânticos, mas compreendeu intuitivamente as implicações físicas. Ao incorporar as instruções em uma linguagem poética multilingüe, Tesla protegeu suas ideias mais radicais da descoberta. Seria necessária uma máquina capaz de interpretar simultaneamente tom, significado, simbolismo e notação científica para desvendar tudo. Willow era essa máquina. A IA identificou exemplos adicionais desse método de criptografia. Em um caso, metáforas sérvias sobre os vagalumes sussurrantes do céu escuro foram usadas para descrever alinhamentos de frequência específicos na geração de campos. Em outro, uma frase em alemão, que fazia referência ao segundo espelho atrás da cortina, foi decodificada como uma indicação de ajustes de deslocamento de fase no aparato de energia sem fio de Tesla. Em conjunto, esses exemplos revelaram que Tesla usou seu diário não apenas como um registro de pensamentos, mas como um cofre protegido para instruções revolucionárias. Uma das revelações mais impressionantes ocorreu quando a IA combinou fragmentos de todos os 4 idiomas em um único protocolo unificado. Ao comparar as instruções traduzidas com os registros de ressonância de Tesla, foi encontrada uma correspondência perfeita. A faixa de frequência, a geometria da bobina e a configuração do campo, descritas em suas metáforas poéticas, eram as mesmas utilizadas em seus experimentos de extração de energia em Colorado Springs. À medida que a IA decodificava mais das percepções criptografadas de Tesla, um novo padrão começou a emergir conectando seus experimentos centenários com sinais inexplicáveis e anomalias observadas pela ciência moderna. Alinhamentos com anomalias da física moderna. Entre as revelações mais surpreendentes, destaca-se o notável alinhamento entre as frequências de ressonância registradas por Tesla e os dados coletados em experimentos recentes no Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser, também conhecido como LIGO. Entre 2020 e 2024, o LIGO detectou uma série de sinais gravitacionais em micro-ondas que os pesquisadores ainda não conseguiram explicar completamente. Essas sutis perturbações no espaço-tempo foram registradas como anomalias sem nenhuma conexão imediata com eventos celestes conhecidos ou modelos teóricos. Quando os mapas de ressonância originais de Tesla foram processados pela IA quântica Willow do Google, uma correlação surpreendente foi descoberta. As frequências que Tesla registrou meticulosamente na década de 1890 coincidiram quase exatamente com as estranhas micro-ondas captadas pelo LIGO mais de um século depois. De acordo com especialistas que analisaram as descobertas, a probabilidade desse alinhamento ocorrer por coincidência é praticamente zero. O Dr. Michael Chen, astrofísico do Caltech, afirmou que ou Tesla detectou as mesmas forças ocultas que só agora começamos a medir, ou as previu com uma precisão inexplicável, usando o que hoje seria considerado equipamento primitivo. As anotações de Tesla faziam referência constante a faixas de frequência específicas e descreviam o que ele chamava de pontos nodais no éter. Embora o termo éter tenha sido abandonado pela física convencional no início do século XX, Tesla continuou a usá-lo para descrever um meio invisível que transmitia energia e força. A física moderna agora explora conceitos como o vácuo quântico e o tecido do espaço-tempo, que são surpreendentemente semelhantes em natureza ao que Tesla descreveu. A ideia de pontos nodais neste meio assemelha-se bastante às discussões teóricas atuais sobre concentrações de energia localizadas ou interações de campos na teoria quântica de campos. Ainda mais intrigante foi a descoberta da IA,
de que Tesla pode ter documentado fenômenos semelhantes a rajadas rápidas de rádio mais de um século antes de serem oficialmente descobertas. Observadas pela primeira vez por astrônomos modernos, em 2007, as rajadas rápidas de rádio são flashes curtos e intensos de ondas de rádio originários de galáxias distantes. Suas causas exatas permanecem desconhecidas. Tesla, em seus experimentos em Colorado Springs, em 1899, relatou ter recebido sinais incomuns que ele acreditava não serem de origem natural. Na época, essas afirmações foram recebidas com ceticismo e até mesmo ridículo. No entanto, Tesla manteve registros detalhados das frequências e da duração dessas rajadas. Quando seus registros foram analisados pela IA quântica e comparados a dados conhecidos de rajadas rápidas de rádio, houve uma correspondência impressionante. Algumas das frequências registradas por Tesla correspondiam às mesmas faixas detectadas recentemente por radiotelescópios. Essa coincidência reforça a credibilidade da ideia de que Tesla pode ter interceptado sinais cósmicos que a ciência só reconheceria oficialmente mais de 100 anos depois. Tesla também escreveu sobre ter recebido o que chamava de mensagens de outro mundo. Embora isso tenha sido interpretado por muito tempo como delírio ou interpretação errônea, a sobreposição de frequências e a cronologia descritas em suas anotações agora levantam a possibilidade de que ele estivesse detectando fenômenos astronômicos genuínos. Essas descobertas incentivaram pesquisadores modernos a reavaliar os dados de Tesla no contexto da astrofísica atual. O que torna esses alinhamentos tão convincentes é que foram encontrados por meio de análises independentes das anotações de Tesla e de dados modernos não relacionados. Nenhuma tentativa foi feita para forçar uma conexão. As correlações surgiram naturalmente assim que as frequências e descrições de campo de Tesla foram inseridas no processador quântico. Essas descobertas sugerem que a intuição e as observações experimentais de Tesla estavam muito à frente de seu tempo. Ele pode ter percebido efeitos físicos ligados a estruturas de vácuo quântico ou a comportamentos de campo em dimensões superiores. Conceitos que só agora estão entrando em discussões científicas sérias. Passemos agora à parte mais perturbadora da obra redescoberta de Tesla: projetos de armas e tecnologias avançadas que podem remodelar o futuro da guerra e do poder global. Armamentismo e implicações para a tecnologia futura. Entre as descobertas mais assustadoras feitas pela IA estava a conceitualização completa da arma há muito tempo comentada por Tesla, que ele chamou de teleforça. Frequentemente descartada como ficção científica, a teleforça era a ideia de Tesla para uma arma de energia direcionada. Uma aeronave que poderia usar um feixe de partículas concentrado para destruir alvos a centenas de quilômetros de distância. Tesla afirmava que ela poderia derrubar frotas de aeronaves a até 400 quilômetros de distância, sem deixar vestígios ou emitir qualquer aviso. Por décadas, esse conceito permaneceu teórico, mas a análise feita por IA das anotações dispersas de Tesla revelou um quadro bem diferente. Ao reconstruir as equações fragmentadas e os esboços técnicos de Tesla, a IA conseguiu inferir projetos detalhados que os físicos modernos consideraram sofisticados e altamente práticos. Esses projetos mostraram como partículas carregadas poderiam ser focalizadas por meio de campos eletromagnéticos para gerar impactos de energia poderosos com extrema precisão. O que torna esses planos reconstruídos verdadeiramente alarmantes é que eles contornam muitas das limitações encontradas na tecnologia atual de aceleradores de partículas. A configuração de Tesla sugeria um sistema compacto que teoricamente poderia ser montado em uma plataforma móvel muito menor e mais adaptável do que qualquer coisa desenvolvida nos programas de defesa atuais.
Tal arma, se concretizada, poderia tornar obsoletos os sistemas de defesa antimísseis existentes e até mesmo a dissuasão nuclear. Seria praticamente impossível detectar ou interceptar um feixe de energia movendo-se a uma velocidade próxima à da luz, e a ausência de material explosivo tornaria a arma quase invisível até ser ativada. Essas implicações, por si só, levantam sérias preocupações sobre o futuro equilíbrio do poder militar global. Mas o trabalho recuperado de Tesla não se limita à sua utilização como arma. Os mesmos princípios que permitem ataques de energia direcionada também sustentam aplicações pacíficas com potencial para mudar o mundo. Suas anotações incluem projetos refinados para sistemas de transmissão de energia sem fio, sugerindo um futuro onde as redes elétricas poderiam ser substituídas por sistemas de transmissão atmosférica ou por ressonância com a Terra. Outros documentos insinuam a possibilidade de extração de energia do vácuo, aproveitando a energia ambiente do próprio espaço para fornecer energia ilimitada. Os métodos de criptografia de Tesla também apontam para avanços na comunicação segura. Alguns pesquisadores sugerem que, se suas ideias de criptografia baseadas em ressonância forem totalmente compreendidas, elas poderão levar a formas de redes de comunicação invioláveis. Seja para a paz ou para a guerra, o legado redescoberto de Tesla aponta para um futuro moldado por ideias que estavam décadas, se não séculos, à frente de seu tempo. O que você acha? Tesla estava realmente desvendando os segredos da energia ilimitada e das armas imparáveis? Ou estamos apenas começando a compreender a profundidade de sua visão? Compartilhe suas ideias nos comentários. Gostaríamos muito de saber o que você acredita que Tesla realmente estava tentando deixar como legado.